Meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início ao quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2025. Essa lição, ela será ministrada no dia 14 de dezembro. 14 de dezembro, que também é comemorado o Dia Nacional da Bíblia. Então, meu amigo, além de ser uma excelentíssima aula, será uma grande festa no dia 14 em comemoração ao Dia da Bíblia. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Porque assim fazendo, você vai apoiar esse projeto, vai abençoar a sua vida e vai abençoar a sua classe. Deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Pois nós temos a meta de estar batendo 500 inscritos ainda nesse trimestre. Nos ajude a bater essa meta. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Eunápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. Meu amigo, hoje entraremos na lição de número 11 do quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por tema o espírito humano e as disciplinas cristãs. Paulo escreve a Timóteo como um pai espiritual que deseja ver o seu discípulo maduro, equilibrado e treinado para viver a fé no dia a dia. Ele mostra que não basta ter apenas uma boa doutrina, é preciso disciplina espiritual, porque a fé não se sustenta sozinha, ela precisa ser alimentada. O apóstolo Paulo, ele declara em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 8, o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo ela é proveitosa. Paulo está dizendo que a alma precisa de treino, assim como o nosso corpo. A vida espiritual se fortalece quando praticamos disciplina, piedade, renúncia e vigilância. É justamente por isso, meu amigo, que hoje nós vamos entender como a piedade se relaciona com as disciplinas cristãs, como elas nos ajudam contra o engano, o pecado e a astúcia do maligno, e como podemos evitar distorções para viver o propósito de Deus. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 8, que diz: porque o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Verdade prática, as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Leitura bíblica em classe da nossa lição de número 11, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8, depois do versículo 13 ao versículo de número 16. Pessoal, na leitura bíblica em classe, sempre peça para que o aluno faça a leitura um após o outro, porque assim a sua aula ela se torna mais dinâmica e mais participativa. Não se esqueça, não abra mão da leitura bíblica diária. Faça o acompanhamento da leitura na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para que no domingo a sua aula se torne uma aula mais bíblica. Não se esqueça, não abra mão da leitura bíblica diária. Meu amigo, a nossa lição de número 11, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição diz: a piedade e as disciplinas cristãs.
Esse primeiro tópico, ele é dividido em 3 subpontos. Primeiro subponto, exercício corporal e piedade. Segundo subponto, piedade interna e externa. Terceiro subponto, piedade e descrição. Segundo tópico da nossa lição, o desafio das disciplinas espirituais. Esse segundo tópico, ele também tem 3 subpontos. Primeiro subponto, a analogia do corpo. Segundo subponto, a apatia, engano e pecado. Terceiro subponto, da teoria à prática. Terceiro tópico da nossa lição, que diz as disciplinas e a luta espiritual. Esse terceiro tópico, ele tem 2 subpontos. Primeiro, as astúcias do maligno. Segundo, evitando as distorções. Primeiro tópico da nossa lição, que diz a piedade e as disciplinas cristãs. Paulo não despreza o corpo, mas mostra que disciplina a alma. Paulo não despreza o corpo, mas mostra que disciplinar a alma é incomparavelmente mais valioso. Assim como o músculo se fortalece com treino, a piedade cresce com a prática espiritual, oração, leitura, jejum, comunhão e santidade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Por quê? Porque piedade não nasce do acaso. Piedade nasce do esforço diário. Piedade, meus irmãos, piedade não é aparência religiosa. É aquilo que começa dentro de nós. Caráter, consciência e temor. E se manifesta do lado de fora. Atitudes, palavras e frutos. Em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo de número 7, quando Deus escolheu Davi em 1 Samuel, no capítulo de número 16, o versículo de número 7, o próprio Deus disse para o Samuel que ele não vê como o homem vê, porque o homem só vê o exterior, o homem só vê a performance, o homem compra o livro pela capa, Deus compra o livro pelo o conteúdo, Deus olha o exterior, Deus analisa o coração. Pois piedade que só é interna, ela é falsa. E uma piedade que só é externa, ela é hipócrita. A piedade bíblica, ela é integral. E o que isso significa? Significa que eu sou por fora aquilo que eu sou por dentro, e eu sou por dentro aquilo que eu sou por fora. Piedade não é exibicionismo. Por isso, Jesus condena práticas espirituais que visam aplausos. Mateus, capítulo 6 e o versículo de número 6, Jesus disse, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, feche a porta e fale com teu pai em secreto, pois o verdadeiro piedoso, ele é discreto, coerente, humilde e ele é constante. Segundo tópico da nossa lição, que diz o desafio das disciplinas espirituais. Meu amigo, de fato, ter disciplina espiritual é muito trabalhoso. Eu quero crer que você que está me ouvindo, provavelmente já foi para a academia e desistiu no primeiro mês, ou talvez no segundo, no terceiro ou no quarto mês. Por quê? Trabalhar o corpo e exercitá-lo é uma tarefa extremamente difícil e exige muita disciplina. Assim como o corpo exige rotina, constância, sacrifício, o espírito também. Nada se fortalece sem prática diária. Então, a disciplina cristã, ela precisa de prática diária, leitura da Bíblia diária, oração diária. É aqui que nós precisamos ter o cuidado, pois o engano espiritual, ele cresce onde não há vigilância.
A fé precisa de discernimento, sensibilidade e empatia. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, o apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos alguns se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz: examinai tudo e retém o bem. Disciplina é o antídoto contra o engano emocional e doutrinário, pois quando você se exercita na oração, se exercita nas escrituras e se exercita na santidade, você se submete a uma vida de disciplina. E uma vez que você se submete a uma vida de disciplina, você se protege contra os enganos. E de fato, meus amigos, vivemos dias difíceis, vivemos dias trabalhosos, porque as pessoas estão sendo enganadas por profetas do Pix, profetas da live, pessoas frustradas por homens que se dizem pastores e não são, que se dizem homens de Deus que não são. Como resolver tudo isso? Para resolver tudo isso, precisamos nos submeter às disciplinas espirituais. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 15, ele pede a Timóteo para colocar em prática tudo aquilo que ele recebeu. E ele diz: sede diligente, para que o teu progresso seja manifesto, para que ele seja visível. Muita gente sabe, conhece, mas não vive. O poder da disciplina está na prática constante e não na teoria, porque tem gente que sabe muito, mas conhece pouco. E talvez esse seja o problema da nossa geração. Somos bons ouvintes, mas péssimos praticantes. Terceiro tópico da nossa lição, que diz: as disciplinas e a luta espiritual. Porque todas as vezes que você submete o seu espírito às disciplinas, você está travando guerras e batalhas espirituais. A disciplina protege contra ataques invisíveis. O diabo atua principalmente na mente, nos desejos e na vontade. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro nos orienta dizendo: vigiai, porque o diabo é vosso adversário e ele anda em vosso derredor. Um crente indisciplinado é um alvo fácil para o inimigo. E o que é interessante você explicar para a classe e abordar esse assunto com eles, é que o maior inimigo da disciplina hoje não é o pecado explícito, mas a distração. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, não se distraia, mas tenha cuidado. A alma só floresce quando eliminamos ruídos, excessos e desperdícios de atenção. Porque tudo que o diabo quer é roubar a sua atenção, para que você não submeta o seu espírito às disciplinas cristãs. Em conclusão, a grande verdade dessa lição é simples, mas poderosa. Ninguém amadurece espiritualmente por acaso. A fé não cresce sozinha. O caráter não se torna firme por mágica. A vida cristã não floresce sem disciplina. Paulo nos lembra que o espírito humano é o centro da vida, o lugar onde Deus fala, corrige, molda e direciona. Se a alma é o centro, então as disciplinas cristãs são as ferramentas que o Espírito Santo usa para afiar a nossa fé, despertar nossa consciência e nos manter firmes em tempos de engano. Meu amigo, você que está me ouvindo através desta aula, submeta o teu espírito às disciplinas cristãs. Ore constantemente, jejum constantemente,
medite nas Escrituras constantemente, submeta o teu espírito às disciplinas cristãs. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua classe, Deus abençoe sua família. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deus abençoe sua vida.